Oficialmente? Oficialmente aberto o bate-papo. Bom, se é oficialmente aberto o bate-papo, boa tarde. Primeiro, obrigado por estarem aqui. A gente sabe que o dia da gente é um tornado passando o tempo inteiro, né? Então, para a gente se dedicar aí, às vezes, a alguns minutos, algumas horas ali, para a gente poder compartilhar, dividir, aprender, multiplicar no nosso negócio, não é tão fácil assim. Bom, então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriana Castro, eu estou presidente da FENIV durante aí 2 anos, eu tenho um mandato aí de 2 anos à frente da FENIV, e aqui uma parte da nossa diretoria está aqui participando conosco. Nós viemos trazer aqui para vocês um ano iniciando, perspectivas dos nossos negócios, né? Falar um pouco do que vem pela frente. Tem alguns áudios abertos, a gente vai precisar que eles sejam fechados. E dividir um pouco com vocês aí daquilo que a gente está vislumbrando desse sistema. E o tanto que a gente precisa de vocês para que a gente faça com que o nosso ano aconteça da melhor maneira possível, né? Atendendo às nossas expectativas. Então, o Bassoli vai trazer um pouco para a gente aqui da perspectiva para 2026. Tanto eu quanto a Fernanda, que também está aí com a gente, vai acompanhar. A gente vai auxiliar aqui, nós temos Matheus participando, que é o nosso vice-presidente. Então, a gente vai trazer um pouco para vocês aí desse cenário, que é um cenário negro, né? Já vamos adiantar aí um pouco sobre isso. A gente vive um processo de desregulamentação de várias atividades, e com a gente aí não é um pouco diferente. E a gente vai mostrar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo aí para segurar e fazer com que a nossa atividade não se perca durante esse ano, tá bom? Muito obrigada para todo mundo. Bassoli, a bola está contigo. Muito bem, Adriana. É aquela coisa, né? Quando a gente, no início de uma live, no início de um ano, após a magia do ano novo acontecer, e a gente voltar com gás e com expectativa, com esperança de um ano melhor, o nosso papel de quem participa junto da política, dos órgãos regulamentadores, a gente tem que apresentar a visão, podemos até passar assuntos aí de forma otimista, mas aquilo que é a realidade, aquilo que pode acontecer, a gente não pode menosprezar, porque a gente tem que analisar o mais friamente possível, e a gente detectando problemas, nós temos que tomar ações para poder resolver, né, as questões aí que podem prejudicar o nosso negócio. Eu lembro que desde que eu comecei a trabalhar com inspeção, hoje eu não tenho organismo de inspeção, mas lá para 2009, 2010, quando eu era sócio, quando eu trabalhava, eu já vi um cenário muito complicado de guerra de preço, de guerra de critério técnico, que a gente não pode, não precisa esconder aqui. Nós temos que tratar isso de uma forma séria, nós temos que abordar isso da forma mais séria possível. Nós tínhamos aí diversas questões de saturação de regiões, problemas aí com regulamentação, e se você pegar hoje a situação atual, praticamente a mesma coisa. Então, a gente pode falar que de 20 anos para cá, o cenário pouco mudou, mais organismos chegaram, nós temos um cenário aí de muita saturação, de custos elevados, de processos aí complexos, muitas vezes a gente não precisa de determinadas coisas, né, e o preço continua, muitas vezes aí o mesmo, de muitos anos atrás. Então, aqui a gente não veio hoje fazer apologia a aumento de preços, a gente não veio aqui falar de custos especificamente, mas a gente falar de algumas questões mais importantes que a gente está trabalhando atualmente e trazer um pouco dessa sensação que a gente tem do cenário que a gente vai atravessar agora em 2026. Né? Então, 2026 a gente tem um ano com muitos feriados, vai ter Copa do Mundo, a gente tem aí pressões
de guerra. Por exemplo, eu cheguei a investir no ouro. Quem não investiu ainda vale a pena, porque o ouro está subindo. Geralmente, quando o ouro sobe, é um indicador aí de que a gente tem crise, de que a gente tem instabilidade, né? Então, temos esse cenário de instabilidade, nós temos eleições e uma eleição completamente imprevisível. A gente vê aí pesquisa eleitoral com empate técnico, a gente tem pesquisa com a vitória do Lula no primeiro turno, tem de tudo. Nós temos auxílio da inteligência artificial que está trazendo cada vez mais. Apesar de todo o avanço, a gente tem muita desinformação, a gente tem muita imagem, muito vídeo que é criado aí para poder enganar todo mundo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Onde é que está o setor de inspeção no meio desse negócio todo? A política, ela acaba trazendo uma coisa que chama populismo. E isso não é prerrogativa do governo Lula ou do governo Bolsonaro. Todos eles fazem isso. Emenda parlamentar é algo que cada vez está sendo mais usado. A emenda parlamentar, que ela acaba sendo uma maneira do político que hoje está eleito ganhar mais votos. A questão aí de facilitar a vida do cidadão é algo que não acontecia nos governos passados, está começando a acontecer cada vez mais intensamente. Há muitos anos que a gente não via ninguém mexer no artigo 104, no artigo 106. Hoje nós já temos alguns exemplos aí de políticos que estão promovendo aí PLs, e sem debate, né? Sem audiência pública e sem chamar o setor, para poder atacar aí a inspeção, para poder atacar o processo de obtenção de carteira de motorista. O processo de carteira de motorista tem um negócio muito interessante, que aconteceu uma pesquisa pedida aí pela Senatran, e nessa pesquisa, não vamos aqui questionar a amostragem, não vamos questionar a técnica, mas o resultado que a gente sabe é que a maioria das pessoas que responderam sobre autoescola disseram que a autoescola não precisa, que a autoescola, na verdade, é um estorvo, é algo que existe para poder tomar dinheiro do cidadão. A gente pode interpretar dessa forma. Então, se aconteceu com a autoescola, se tem o papo, por exemplo, para o setor de vistorias, de criar uma autovistoria, o cidadão ele vai ter o acesso, né, a algum aplicativo, algum sistema, onde ele vai resolver a transação de compra e venda do automóvel, fazendo a sua própria vistoria e resolvendo a documentação, tudo nesse aplicativo. Isso é um assunto que está aí rodando, está circulando. Hoje nós temos aí o artigo 106, que está lá no Código de Trânsito, o GNV está regulamentado em uma resolução do CONTRAN, sinistrados estão regulamentados em resolução do CONTRAN. Então nós temos aí uma fragilidade que a gente tem tentado debater isso no nível federal, né? Esse mandato da Senatran tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, e aqui a gente não vai, na live, entrar no mérito da gestão, mas é uma gestão que publicou, se não me engano, Adriana, 3 resoluções em todo esse período. Atrasa a publicação de portaria de licenciamento. Só para te ajudar, 3 resoluções, uma no começo, uma no meio, uma no final do ano, e uma deliberação até hoje. Então, um ano muito. As câmaras temáticas estão funcionando pouco, trabalharam pouco. O que acontece na câmara temática muitas vezes não é aproveitado pelo CONTRAN. Então é um cenário muito difícil, é um cenário que a gente está tendo muita dificuldade aí de abordar e de conseguir avançar com pautas aí que vêm lá de 2018, 2019. Então, eu estou colocando isso tudo para vocês, porque nós estamos trabalhando em um grupo de trabalho aqui dentro da FENIV, onde aquilo que eu escutei lá em 2009, quando eu trabalhava em organismo de inspeção, a gente tem que resgatar isso o mais rápido possível. Houve uma tentativa de resgate, sei lá, uns 2, 3 anos, com a formação de uma
de uma empresa que ia aproveitar a ociosidade dos organismos de inspeção para fazer inspeção em veículo usado. Esse negócio não caminhou. Mas a gente tem que retomar o assunto da inspeção voluntária. Depender só da compulsória nunca foi um negócio tão bom assim, e a gente precisa da voluntária cada vez mais. Temos que aproveitar a capacidade ociosa que o organismo de inspeção tem. Nós temos que aproveitar o know-how que o engenheiro, que a equipe técnica tem, os equipamentos, o investimento todo que vocês fazem no dia a dia. Né? Vocês têm uma capacidade técnica muito mais alta que muitas oficinas, empresas aí que hoje estão ganhando dinheiro com transação de venda de veículo usado. Então, em breve, a gente vai fazer um convite a todos aí para um seminário que provavelmente vai acontecer em março. Deixa dar uma acalmada aí depois do carnaval, deixa sair aí ministros, governadores dos seus cargos para se candidatarem às vagas aí para governo, para deputado, senador. E aí a gente tendo um cenário aí mais tranquilo, a gente vai fazer esse seminário, vamos convidar aí autoridades e vamos convidar aí especialistas em venda de veículo usado, especialistas em vistorias, enfim, a gente vai convidar pessoas para a gente poder ter uma massa crítica para debater os caminhos que o segmento aqui vai seguir a partir desse ano, tá? Mas nem tudo é notícia ruim, notícia alarmante. O alarmante a gente tem que identificar para poder calcular o risco e a gente tomar as ações necessárias. E visto isso, eu queria mostrar para vocês aqui alguns assuntos, pessoal. O primeiro deles é sobre ciclomotores. Ciclomotores, a gente tem feito aí um trabalho desde o início do ano passado, tanto nas nossas redes sociais, quanto nas lives que a gente tem feito. No ano retrasado, em 2024, a gente fez uma Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral teve uma apresentação sobre ciclomotores. E a gente sabe que uma grande maioria da frota aí, o potencial de inspeções que tem, não passou por inspeção ainda, não se regularizou. Né? E é importante que se diga que hoje os acidentes que tem com motos é a maior causa de afastamento que a gente tem do trabalho no Brasil. As motocicletas representam aí praticamente metade dos sinistros que a gente tem no Brasil. O ciclomotor é uma moto que anda até 50 km por hora. O motorista está sujeito a sinistro também. Então, a Senatran, o CONTRAN, regulamentaram o assunto e colocaram aí a necessidade do emplacamento do ciclomotor para que seja possível fiscalizar. E, infelizmente, nem as autoridades, nem os órgãos regulamentadores, nem fiscalizadores, nem a sociedade está preocupada com a segurança de fato. Isso aí tem que ser dito. E aí a coisa não emplacou, né? Literalmente. E aí a gente tem feito aí provocações à Senatran, e a última coisa que aconteceu foi que na virada do ano, alguns Detrans, eles entenderam que os ciclomotores não poderiam ser mais regularizados, porque o prazo era até dia 31 de dezembro. A interpretação que a gente tem é a interpretação de que ele não está permitido circular, mas ele tem que ser regularizado para que ele possa circular normalmente, tem que ter emplacamento. O veículo. A interpretação é essa que vai de encontro à interpretação da Senatran. Exato. E aí eu estive na Senatran tem umas 2 semanas. Fui conversar lá com a diretora. E aí eles têm essa interpretação, só que eles gostariam de ser provocados para que eles pudessem dar uma resposta oficial sobre isso, que é uma resposta óbvia. O Detran de Santa Catarina, que sempre trabalhou com bastante agilidade e sempre com vontade, de fato, de resolver as questões, ela enviou um ofício lá para a Senatran, não obteve resposta ainda. Mas aqui eu tomo a liberdade de mostrar essa resposta que foi recebida hoje, para a nossa felicidade, né, para a gente poder aí ter uma boa notícia no bate-papo FENIV, né, uma das boas notícias. E aí está a resposta da diretora de veículos do Detran de Santa Catarina, falando que mandou o ofício, não recebeu a resposta,
mas a interpretação deles é exatamente a nossa, que é a interpretação que faz sentido. Então, a gente espera que, em breve, a gente possa ter uma resposta da Senatran e os DETRAN se movam para que seja possível regularizar essa frota que ainda não está regularizada, está circulando de forma irregular e sem possibilidade de fiscalização. Complemento aí, Adriana, Fernanda, Matheus. O complemento aqui agora é mais sobre o nosso esforço do que sobre o esforço lá do regulamentador ou sobre o esforço do órgão que vai fazer o registro e o licenciamento. Nós precisamos do serviço. Então, agora, o esforço é nosso. A gente precisava que o Senatran ele fosse provocado, a provocação aconteceu, a resposta virá, mas a gente, como organismo de inspeção, a gente tem que brigar, lutar, batalhar para que o serviço ele seja, de fato, colocado dentro da ITL. Então, aí eu estou chamando só a atenção da necessidade do nosso esforço também em captar o serviço. Bom, bem, vou tomar a liberdade aqui para falar. Vamos lá, então, Fernanda. eu quero dar uma boa tarde a todos, agradecer a presença de todo mundo por ter vindo no primeiro bate-papo da FENIV desse ano, né? A gente vai se organizar para estar fazendo todos os meses uma live, um bate-papo, uma apresentação, trazer sempre conhecimento para os nossos associados, né? E tentar dar uma melhoria para o segmento, que nem a Adriana e o Daniel bem pontuaram. E o nosso comitê de negócios, né, Dani? Sempre pensando em aflorar novos serviços ali para o nosso associado, também para todo o segmento, da verdade, né? E eu acho que a apresentação de hoje, por mais que seja difícil, né, fugir aí das nossas críticas aos órgãos públicos, a gente não está aqui só para criticar, a gente está mais para mostrar o que a gente está fazendo de serviço, né, Dani? Como a gente vai lidar com essas questões, vamos falar dessa forma, com essas questões difíceis que eles vêm apresentando para a gente, para daqui a pouco a gente ter uma saída melhor também para o nosso associado. Mas é isso, bem-vindo a todos e vamos dando sequência. Vamos lá. Outro assunto importante é VTR, né? Verificação volumétrica. A gente ficou de conversar com vocês aí sobre isso, e para nós é um assunto de bastante relevância, um assunto que a gente está batalhando aí desde 2019. E aí, bem, a FENIV, né, outras associações, outros colegas aí que têm feito provocação. Há muito tempo, lá para 2018, 2019, a gente já começou a provocar alguns IPENs, aqui em Minas Gerais, por exemplo, né, pelo atendimento ruim. Fomos ao presidente do Inmetro, mandamos ofício, está aí o ofício de 11 de outubro de 2019, que já falou sobre essa deficiência no atendimento, filas para atendimento, pouca capilaridade, então um negócio muito problemático, né? E aí, o Inmetro ele publicou em 2023 a portaria 436 e depois teve a revisão em 2025, né, em março, portaria 148. E aí vem a questão, porque essa portaria 148, que aprovou o regulamento técnico metrológico, ele tinha alguns problemas, algumas questões. Passou por consulta pública em janeiro, fevereiro do ano passado. A gente enviou essas questões e algumas questões elas permaneceram. E aí veio o chamamento público 71 de 2026, foi publicado agora, dia 19 de dezembro de 2025, que apresentou um edital para credenciamento de empresas para prestar esse serviço que estava lá regulamentado na portaria Inmetro 148. E aqueles vícios que a gente já tinha visto na 148, e agora a gente viu também algumas outras coisas no edital, a gente mandou uma impugnação, a gente refletiu muito, nós fizemos várias reuniões aqui na FENIV, conversamos com associados, a gente achou que fosse importante mandar impugnação, mas por quê? Né? Sabendo que a gente não quer criar problema com o Inmetro, a gente quer mais serviço, parece um contrassenso, mas sem a gente entrar com impugnação, a gente não podia tomar outras ações administrativas ou até judiciais para garantir que a gente tivesse capilaridade, que a gente tivesse um atendimento de fato aí para todo transportador, né? Que a gente tivesse aí um mercado
liberado para todo mundo que quisesse se credenciar. Tá? Quer comentar, Adriana, alguma coisa antes aí? Quero sim, Bassoli. Tanto a sua apresentação quanto a sua imagem sumiram. Ah, é? Aí, então é para te avisar, porque às vezes você está passando algum slide, alguma coisa assim, e ela não está aqui na tela, tá? Não sei se é só para mim ou se é geral, Para mas mim está sumiu. funcionando. Está funcionando, é. Tá, Uhum. ok. Vamos seguindo, deve ter dado algum bug aí na rede. Daqui a pouco deve voltar. Mas, enfim. Ô, Dani, eu só vou Oi, fazer uma observação, vamos. porque é uma questão técnica, né? Só para vocês entenderem, o Inmetro, ele adotou uma modalidade que é o credenciamento. No credenciamento não se possibilita a limitação de credenciados. Todo mundo pode se credenciar. O que eu entendo que eles queriam fazer era uma licitação. Não fizeram, a gente não sabe por quê, porque só ofertaram 41 vagas, né? A modalidade correta seria essa. Então, a gente tem a primeira questão de ordem técnica, o primeiro erro, né? Vamos falar dessa forma, com esse edital. Então, a partir disso é que vem as outras impugnações, né? Não é que a gente quer entrar para brigar, né, Dani? Não, a gente quer manter o serviço, só que, infelizmente, não fizeram a coisa da forma correta, né? Tem questões aqui que, por causa do pouco número de postos, eles colocaram, por exemplo, um reservatório de 200 mil litros. Eles pediram Critério aqui de desempate, né, 5 anos, Dani? 5 anos de 5 anos de experiência para o experiência. técnico responsável. São questões que o Inmetro ele pode sim definir, é claro, é de competência dele. Mas isso aí vem do número pequeno de postos. Mas a gente não quer criar problemas. O nosso objetivo é garantir que todo aquele que quiser se credenciar e tiver condições, e é claro que observe os riscos, ele possa se credenciar. Uma coisa chama atenção aqui, que é um critério de desempate para habilitação. Então, é uma classificação por ordem cronológica de entrega de documentação. Isso aqui, quem tem algo já pronto e protocolar, ele tem aí uma precedência sobre aquele que publicou 1 minuto depois, ou mandou 2 minutos depois, tá? É algo aí que a gente achou estranho, enfim, foi um critério colocado lá. Imaginem que aqui em Minas Gerais, que é um estado grande, que tem mais de 850 municípios, você tem abertura de um posto no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. E a gente ficaria, por exemplo, em Minas Gerais, sem a cobertura do centro, da zona da mata, do norte de Minas. Então, é algo que pode criar um problema. Tá? E aqui, o prazo de entrega da documentação, ele não ficou claro, porque quando a gente entra, eu coloquei os links, depois eu passo os links aqui para vocês verem, no chamamento público, no aviso de chamamento público, que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 19/1, no dia 19 de dezembro, está 19/1 como prazo. Quando a gente vai para o edital de chamamento, que é o documento que está no portal de compras governamentais, ele já fala no dia 2/2. Então, um considera dias úteis e o outro considera dias corridos. Isso aí gerou uma confusão danada. Eu mesmo fiz confusão com isso aí. Tá? Então, digamos, né, falando que a impugnação ela foi indeferida e a gente quer que o serviço ele continue até para ter o atendimento aí da frota, a gente fez aí um pedido, hoje nós fizemos uma reunião para a MSV e as outras associações iam fazer também reunião, para pedir para que todos vocês que protocolaram a documentação lá no Inmetro, mandando lá para o veículo tanque, que mande para a sua associação essa informação para que a gente possa levar para o Inmetro o nosso pleito de continuar com o certame, mas que todo aquele empresário que quiser abrir empresa, que tenha condições e que observe os riscos, que ele pudesse abrir. Tá? E aqui é importante a gente lembrar, o prazo ele venceu, seja 19/1 ou 2/2, então não dá mais para protocolar a documentação, mas quem já protocolou, a gente vai trabalhar para que vocês consigam se credenciar. E é muito importante a gente identificar os riscos, né? Pode ser que o edital ele seja cancelado, pode ser que seja adiado, pode ser que na sua região tenha mais de uma empresa, você vai ter concorrência, o valor é tabelado, e aí você vai ter um retorno do investimento mais longo. Pode ser que você não tenha o retorno do investimento na sua região. Para o cidadão,
tem a questão aí da falta de atendimento, né, em local onde não tiver posto credenciado, aí pode ter uma evasão de gente aí do seu estado para outro estado. Então, a gente tem que observar o risco, temos que avaliar muito bem essa questão, e da parte da FENIV a gente vai trabalhar para que todos aí que queiram e que tenham protocolado a documentação completa no prazo, que tenham o direito aí de se credenciar, tá? De ser habilitado. Enviem as informações para as associações de vocês, por favor. Comentário, Renato? Tem. No estudo de impacto regulatório que foi feito, o estudo está ótimo. Na verdade, o edital contraria o estudo. Por exemplo, o estudo diz que eles precisam mais postos. Né? Precisam mais postos. A questão dos 200 mil litros, vamos dizer, a justificativa de que são poucos postos e precisa de 200 mil litros não vale. Porque tu pode ter 1 milhão de litros. Tu não vai aumentar a tua capacidade de prestação de serviço. O que interessa é quantas linhas tu tem. Se tu tiver 2 linhas, tudo bem. Precisa encher 2 caminhões ao mesmo tempo. Mas se tu só tiver 1 linha, é 1 caminhão. Eu estive ali no posto do Imetro, em Itajaí, e eles têm, a cisterna deles lá tem 55 mil litros. E eles atendiam o Estado, né? Agora já está funcionando uma no Oeste lá. Mas eles atendem, tem 1 linha, nunca faltou água. O problema não é a falta de água. Então por isso que não justifica esse volume, né? E isso é um negócio que tu imagina que a gente tem interesse em montar numa instalação que tu já tenha, uma instalação de um organismo de inspeção, né? Ora, 200 mil litros, de repente, tu não consegue colocar, não tem espaço para colocar, né? Então, talvez esse seja um motivo de colocar isso, para tirar a gente do negócio, né? E um ponto aí que não ficou marcado aí nessas anotações que fizeste, Daniel, é que existe um prazo limite para tu te credenciar. Vamos dizer, pode ser que eu receba aí o aviso, tu foi escolhido, porque tu mandou antes a documentação. Aí eu posso ter até 6 meses para cumprir as exigências do credenciamento. Se eu não cumprir em 6 meses, está escrito, são vários documentos, eu não sei em qual deles que está, não sei se é no edital ou na portaria, ou sei lá. Se não cumprir em 6 meses, eles vão arquivar o processo e tu perdeu. Só que aí tu já investiu o valor que for. Ô, Renato, desculpa te interromper, mas é justamente isso que a gente está trabalhando agora, tá? Inclusive, é por isso que a gente está chamando as associações para informarem para a gente quantas pessoas, de fato, querem entrar nesse credenciamento, porque daqui a pouco a gente não vai deixar os associados investirem o dinheiro e seguir lá na frente não poderem abrir, porque o Imetro simplesmente desistiu, né? Ou porque o edital foi impugnado, ou porque alguma coisa não seguiu. Por isso que a gente precisa ter esse controle. Justamente por isso que a gente mandou esse pedido de informação, tá? Para ninguém botar os pés pelas mãos. Não, eu entendo. Vamos dizer que o Imetro abra mão do número de interessados, tá certo? Existe aquela questão do técnico, aí que ele tem que ter 5 anos de experiência, pô, tu tem 6 meses para treinar os que vão fazer o serviço e para contratar esse cara aí. Se eu, eventualmente, não conseguir, ou se o cara desistir, ou se é o único cara do mundo, o cara me pede um valor que eu nem posso pagar. O negócio tem várias questões aí que vão dificultar, né? No nosso ofício lá, a gente falou, né, em isonomia, a gente falou em condições aí de competição, nós falamos aí de prazos, né? São vários assuntos. Aqui a gente está fazendo uma abordagem mais simplista. Olha, eu estudei bem, tá? E eu vi um caso real, tá? O pessoal montou uma estrutura e eles compraram um medidor de vazão com o erro que atende aí as normas do Imetro, tá?
Então, tem uma parte eletrônica que o pessoal montaram para funcionar automaticamente e tal, que é melhor do que o sistema que se usa normalmente aí pelo Inmetro, na maior parte dos postos, tá? Então, como é que funciona? O cara anota ali no teclado quantos litros ele quer, né? E aperta o botão e o troço enche com aquele volume ali, tá certo? É isso, e o serviço é esse, se tu for fazer assim, né? Agora, para que 5 anos de experiência para fazer isso? Pois é, tem pontos aí que a gente questionou, né, que vão atrapalhar aí talvez aí a concorrência, vão atrapalhar o plano de ter capilaridade, de ter postos aí para atender. A gente nem sabe, a gente nem tem um mapeamento de quem de fato está querendo abrir. E pode ser que o Inmetro ele tenha um objetivo, né, de locais onde possa abrir, onde eles querem que abra e não vai ter gente para abrir. Então nós temos que mapear isso primeiro antes de qualquer coisa. Então vem aí, pessoal, a necessidade de vocês comunicarem aí para as suas associações, se vocês mandarem a documentação, se tem interesse, para que a gente possa agir junto ao Inmetro, tá? Vamos dar prosseguimento aqui. Tá bem? Nós temos aí diversas ações em andamento, né? Tem slides aí que se parecem demais, que em vários eventos que a gente faz, a gente mostra. Tem muitos assuntos que tem anos que a gente está batalhando. Mas a gente sempre tem no radar os assuntos que são prioridade, né? E os assuntos que são prioridade são aqueles que estão relacionados, obviamente, a gente melhorando, aumentando a qualidade do serviço, a gente tendo um serviço mais robusto, mas aquele trabalho que tem a ver com simplificação do processo, né, com a redução da complexidade, redução do custo para vocês e para o cidadão, e aquilo que vai gerar serviço para o segmento. Aquilo que faz sentido em gerar serviço para o segmento e gerar segurança para o cidadão ao mesmo tempo. Tá? Então, nós temos ali o grupo de trabalho que ficou muito devagar ano passado, lá na Senatran. A gente teve uma reunião somente em março do ano passado. É um grupo que a gente conseguiu evoluir bastante, inclusive com o intuito de aumentar a capilaridade do segmento, com inspeção fora da base, usando aí tecnologias que a gente não tinha há 5, 10 anos atrás. E aí a gente está ainda, né, com a grande possibilidade de ter a publicação ou da Resolução 922, ou de alguma portaria que vai regulamentar a inspeção fora da base. Isso porque, aí eu vou pedir até a ajuda da Fernanda aí, tem aquela ação dos basculantes que ela tá acontecendo, né? E aí a gente teve uma reunião, a FENIV com o Amicus Curiae, a gente participou dessa reunião agora no final do ano, e a Senatran ela teve que apresentar um plano de trabalho para garantir que tenha atendimento de ITL nos locais onde não tem base. E aí veio a ideia que nós já discutimos junto com o Inmetro lá na Senatran, desde 2024, para essas inspeções fora da base, usando checklist eletrônico, usando registro em nuvem, usando georreferenciamento, né, mais automação de processo, ensaios de pista, filmados, registrados, vai resolver o problema lá do basculante e vai resolver o problema de capilaridade no segmento. Né? Então... Só para complementar, então, Dani, quando o Daniel fala reunião, a gente está falando de uma audiência, tá? Nós fomos convidados a compor o processo, já que a gente entrou nele, né, para opinar. Então, a gente tem uma perspectiva de até novembro, segundo o cronograma fornecido pelo Senatran, que isso seja resolvido. Então, eles vão começar agora em março, maio, e com um grupo de estudo, aquelas coisas lá, e até novembro é a publicação. Pelo menos é o comprometimento ao que eles apresentaram para o juízo, né? E a gente acredita que até lá realmente vai ter sido resolvido, né? Porque não tem mais justificativa, né, Dani? Já está tudo pronto, então eles fizeram mais o burocrático, né? Então, essa é a atualização que a gente tem nesse momento. Bom, acho que a gente poderia passar esse cronograma, né, Dani, para o pessoal ali, de repente, colocar... Né? Podemos sim. A gente tinha muito receio, depois que foi adiada a resolução, 859, se não me engano, de começar, né, ela estava falando de passar as inspeções do basculante para só a partir de janeiro de 2027, a gente já está em 2026,
E a gente estava com medo de, mesmo chegando em 2027, não acontecesse. Agora tem essa cobrança em juízo desse planejamento, então a gente tem uma expectativa aí boa de fato começar a acontecer as inspeções de basculante em 2027. E aí, junto com a cobrança da resolução 922, tem a cobrança da revisão da resolução 916. Então, a gente tem tentado de várias formas aí destravar essa questão, e a gente sabe que a falta de publicação de resoluções nessa gestão não é à toa, né? Talvez não queiram ter algum comprometimento aí com setores, e aí a gente pode fazer diversas inferências. O fato é, a 916 está travada, e a gente tem a possibilidade, nesse ano ainda, de voltar com esse debate aí com toda a força, porque desde 2019 que a gente debate esse assunto, e o assunto ele não anda. Então, talvez com a saída aí do ministro, a turma mais técnica do Ministério dos Transportes vai ouvir a gente e a gente vai conseguir andar com essa questão. A validação do CSV no Renavan é um assunto antigo também. É importante para a gente evitar fraude. O campo lá de observações, o documento, a CNH, foi parametrizado. O campo de observações não cabe mais qualquer coisa, mas ali tem falhas ainda. E o CSV, a gente não tem ainda uma maneira de validar. O veículo que passou por alguma alteração de campo, que teve alguma modificação, né, no documento, a gente não consegue garantir que teve um CSV válido para aquilo. Então, a gente está pedindo há anos, e a gente insistindo, e a gente trabalhando com outras entidades, né, a ANGES, com a Anfir, com o CIMEFRE, para a gente conseguir reduzir aí as fraudes, para fazer melhorias no Renave, e a gente não consegue, a gente não está conseguindo andar com isso. Então, é importante que a gente continue mandando as nossas denúncias. Tem muitas denúncias lá na Sinatran, tem muitas denúncias no Inmetro, para que a gente consiga aí pressionar efetivamente. O termo de cooperação com o Inmetro, que trata do GNV-SEG, ele está em andamento. Ano passado a gente conseguiu andar bastante, a gente já tem regras de negócio, a gente já tem fluxos prontos, a gente vai só, nesse início de ano, retomar o assunto para que a gente consiga aí, desenvolver de verdade aí, o mais rápido possível, esse sistema que vai dar rastreabilidade para a instalação do kit nos veículos. Revisão do RAC é outro assunto que ele tem a ver com o projeto nuvem, com transformação digital no segmento, e o diretor da DICONF, né, o João Neri, ele tem dado um apoio para essa revisão, e a gente vai retornar também com esse assunto aí em breve, tá, junto aí à DICONF. Trabalho que tem que ser feito, quer comentar, Adriana? Não, eu queria que a gente fosse respondendo o chat, para a gente também não passar, né? A gente tem uma dúvida até do Rafael. Sim. Aí, pode falar aí, pode falar. A revisão da 916 pode ser debatida dentro da CTVAT? Já foi 789,88 milhões de vezes, tá, Rafael? Se ela voltar para lá de novo, a gente já infarta. No início do ano passado estava em consulta pública, né? Estava em consulta pública. Toda vez que vai para lá, é como se ele entrasse no guarda-roupa de Nárnia e só Deus sabe se a porta desse guarda-roupa abre de novo. Então, o que a gente espera agora é que ela seja pelo menos publicada e que permita para a gente trabalhar com as alterações que estão ali propostas, que é um sonho, tá? E talvez depois, se a gente tiver aí mais uma encarnação, a gente espera uma próxima, mas essa a gente não quer que volta mais para a Câmara Temática, não, porque lá é um limbo, tá? Olha, nessa reunião que a gente esteve com a Senatran agora em janeiro, nós entregamos em mãos lá da Heloísa e da diretora Maria Alice um dossiê com várias irregularidades que a gente vê na rua, com problemas que a gente vê de veículo irregular, ou do veículo que tem CAT, mas ele está irregular, ou o veículo que está andando na rua e não foi regularizado ainda.
Então, nós mandamos esse dossiê com várias questões para ver se a gente consegue a atenção da Senatran para esse caso, né? Mas o fato é que várias questões, várias revisões de resolução estão numa área que está, segundo eles, sobrecarregada, é a área lá do Basílio, que é a área de regulação e fiscalização. Então, tanto a questão da fiscalização, das denúncias, quanto questões relacionadas à revisão de resolução estão lá nessa área, e a CNH, por exemplo, tomou muito tempo deles, né, no ano passado. Agora vamos ver com a CNH aí a questão resolvida, se eles conseguem dar atenção para nós. Para nós, a gente diz, né, na verdade, para o cidadão que tem um veículo carroceria funeral e não consegue regularizar, por exemplo. Então, é o cidadão que precisa do serviço. A gente quer que a coisa ela funcione. A gente quer que o cidadão que precisa trabalhar e tem alguma composição de carroceria que ele precisa, né, para realizar a atividade dele, que seja possível que ele faça. Então, a gente está dentro do nosso dever, do nosso direito, dever e direito, né, de buscar a inspeção, também atender o cidadão. Tá? O Rafael, a gente brinca para a gente não chorar, tá? Mas a EA, Sindipesa, são instituições que a gente conversa. A Anfávia, Sindirepa, são instituições que a gente conversa, e a gente costuma ter assuntos em comum, que a gente consegue aí convergir, mas a gente ainda tem muita divergência. O Sindipeças, por exemplo, ele é a favor da modificação, ele é a favor da ITV. A Anfávia e a EA nem sempre é a favor da modificação das características originais do veículo, apesar de serem também a favor da ITV. A EA eu já fui conselheiro lá, na época que eu trabalhava no Grupo Fiat, e naquela época teve um esforço grande para a gente implementar a ITV no Brasil, mas o esforço que a gente faz nem sempre é suficiente para poder fazer com que os governos eles trabalhem com essa pauta aí, que é vista como antipopular. Bem, um esforço que a gente tem que continuar fazendo é sobre os escolares, por exemplo. A norma 17075 ela foi publicada e ela nem sempre é adotada nos municípios e nos estados. É um outro trabalho que a gente está fazendo. Aqui em Minas Gerais, a gente tem uma ação judicial em andamento, tem uma região que conseguiu uma liminar para poder resolver o assunto, né, da inspeção, e a gente tem que replicar isso em Minas Gerais, em outros municípios aí do nosso Brasilzão, que tem tanto problema de atendimento. Estamos trabalhando, pessoal, com a NTT e com a Polícia Rodoviária Federal em acordos de cooperação técnica. Isso para que eles usem a base de dados que a gente tem de reprovação, de aprovação, que usem o nosso know-how para fazer o treinamento do pessoal e para que a gente consiga ajudar a aprimorar os sistemas e os procedimentos, tá? E da mesma forma que a gente consiga ter uma interlocução mais forte, tanto com a NTT quanto com a PRF, para ter uma frota mais segura, para que a gente consiga melhorar a fiscalização da frota. Um assunto que a gente vem aí penando há muitos anos, e que a gente precisa muito da ajuda de vocês, é sobre a nossa atuação lá no Congresso. A gente tem aí feito visitas, a gente tem conversado com vários políticos, mas a gente não tem uma coisa muito importante. Duas, né? Podemos falar duas coisas. Dinheiro, e a gente não tem tanto eleitor assim nos estados. Então, a gente já perde força política aí por isso. Mas a gente tem a possibilidade de levantar a bandeira da segurança veicular. E muitos políticos que a gente vai conversar, e isso tem que ser dito, pessoal, eles falam, mas vocês não são muito bem vistos. Ah, mas vocês fazem inspeção facilitada. E aí a gente perde força. Então, de novo, vale a pena a gente dizer que, por causa de poucos, que com certeza não é a maioria, né, uma pequena minoria, faz a inspeção errada e a gente tem a fama ruim, né?
A gente pode falar aqui, por exemplo, do PL 3507 de 2025, que começou a ser muito comentado agora no início do ano nos canais aí da inspeção. É o esforço que o setor de vistoria está fazendo para sobreviver, né? Para poder ter a vistoria prevista no Código de Trânsito Brasileiro, né? E aí teve uma reação muito forte de vários setores aí enfim, a gente não vai citar, mas contra esse PL 3507. Então, o PL 3507 ele foi aprovado na CVT, mas provavelmente, quando for para a CCJ, vai ter um debate ali, eles vão ter que dar, lá não mexe em mérito, né? Mas aí vai chegar no Senado, deve ter algum acordo aí para poder ajustar esse PL, tá? O ataque do cidadão, dos setores aí produtivos, a inspeção, a segurança veicular, trabalhada de forma séria, está muito grande. Então, a gente sabe que nem sempre é inspeção, mas o estado de conservação do veículo. O veículo, quando ele passa por inspeção e ele é reprovado, ele não paga só a inspeção, mas ele paga a troca de pneu, ele paga a reparação no chassi, ele paga a instalação do dispositivo de segurança do basculante. Tá? Então, nós temos juntos, pessoal, que trabalhar para poder reverter a questão da imagem que o segmento tem em alguns setores. Adriana. Ajudando é a gente passar a fazer inspeção, e deixar de fazer um serviço sabor-inspeção, né? Hoje a gente tem nos grupos aí, hoje o acesso à informação é muito fácil, CSV rola, as pessoas acreditando que vendem o errado de uma forma legalizada, eles imputam a gente, organismo de inspeção e metro, a regularização de um veículo fora de uma condição. E é isso que a gente tem visto, e é essa chamada de atenção que a FENIV tomou há pouco tempo, né? Bassoli falou isso no começo, algumas pessoas não estavam aqui. Nós temos um setor mal visto, que se precisar ser defendido, ninguém quer pegar na mão. Diferentemente da autoescola, que alguns ainda queriam pegar na mão, o setor de inspeção, o setor de vistoria, que não nos cabe, mas o setor de inspeção é um setor visto hoje como o facilitador. E se ele é facilitador e cria burocracia ou gera custo num processo, ele pode deixar de existir. Porque a gente precisa facilitar para o cidadão. O governo quer facilitar para o cidadão. Então, nós estamos chamando a atenção novamente disso aqui. Nós fazemos inspeção, não é sabor inspeção. E vejam, quem aqui questionaria a importância de uma inspeção veicular para verificar um veículo GNV? Quem questionaria a necessidade da instalação de um dispositivo de basculante para que ele não circule com a caçamba levantada e derrube fio, derrube pontes, viadutos, passarelas? Quem aqui tem coragem de falar que a vistoria não é uma atividade importante, que vai fazer com que o cidadão ele compre um veículo de uma forma mais segura e com menor risco de fraude? Ou a autoescola, a gente está ouvindo aí uma barbaridade agora, falando que tem estado que já tirou o exame de baliza. Sendo que muitas cidades a gente vai dirigir é um terror, né? É a pessoa que não dá seta, é o motoqueiro que anda sempre acima do limite de velocidade, não faz a manutenção do veículo, não respeita a sinalização, não sabe fazer uma baliza. É um absurdo. Mas a gente só consegue ter esse discurso quando a gente faz o serviço bem feito, quando a gente faz o serviço de verdade. Então, é algo que a gente tem a obrigação de dizer sempre aqui para o segmento. Tá? Eu estou falando de minoria. A grande maioria de vocês aí faz o serviço sério, está preocupado com a segurança veicular e é a sua vida. Trabalha com segurança veicular e leva isso a sério.
Então, a gente chama aqui o segmento para, de fato, vocês levarem a sério, vocês denunciarem aqueles que fazem errado, e a gente vai levar isso na Senatran, a gente vai levar isso no Inmetro, porque é um pedido deles, e se é um pedido, a gente tem que mandar, e a gente tem que, às vezes, cortar na carne para que a gente tenha a possibilidade de seguir melhorando aí a nossa imagem. Nós temos ainda muita carne na churrasqueira, além de tudo isso que a gente disse, temos aí a prioridade, que são as próximas que a gente vai trabalhar, a gente já está trabalhando, né? Santa Catarina está bem adiantado nisso, mas a gente tem que falar mais de sinistrado. A gente apresentou aí no ano passado para a Senatran, e a gente tem apresentado isso para a Polícia Rodoviária Federal, que está lá na Câmara Temática de Esforço Legal e conhece o assunto aí da forma como a gente está propondo. A gente tem mais ou menos o número oficial, 54 mil veículos média monta, em 2024, se não me engano. A gente fez mais do que isso de inspeção de média monta. Já tem um número aí que não está batendo. E quando a gente vai lá pegar o número da AutoSeg, que só foi publicado até 2020, que é um número oficial de serviços feitos pelas seguradoras, a gente tem mais de 1 milhão de veículos indenizados integralmente só por colisão. Certamente é um veículo média monta. Tá? Então, tem números aí que não batem e a gente tem que trabalhar isso de forma mais incisiva. Bassoli, eu acredito que tem alguém aqui do estado do Rio, né? Quantos veículos a gente tem cadastrados aí nessa base de dados que devolvem para a gente a informação de sinistrado no Rio de Janeiro? Olha, gente, que loucura isso que a Adriana falou, né? 0. Não tem nenhum veículo registrado como média monta no estado do Rio de Janeiro. Nem um registro. E isto é serviço de ITL no estado do Rio de Janeiro, que hoje sofre com uma queda considerável dentro do serviço de inclusão de sistema GNV. Rio de Janeiro trabalha basicamente para o sistema GNV, quando o sinistrado poderia suprir a necessidade do Rio de Janeiro em fomentar aí uma atividade para dentro da ITL. Então, a importância da gente conseguir mapear dentro do universo de serviços de ITL tudo aquilo que a gente tem capacidade de fazer e não está fazendo, e ir atrás do porquê nós não estamos fazendo. E a gente trabalhar ativamente nisso. Outra atividade que nos preocupa muito, não por sermos do setor, como muitos aí podem dizer, não por a gente fazer a inspeção, não por a gente ter interesse na inspeção, mas é o setor de motocicleta. Eu falei há pouco tempo para vocês, e motocicleta eu estou dizendo ciclomotor também. Tá? Então, a maior causa de afastamento do trabalho hoje no Brasil é sinistro com motocicleta. É o entregador que precisa trabalhar para poder prover, né, para poder ter o sustento lá da família dele, e ele trabalha aí com condições muito ruins, né? Cada vez mais pressionado pelo tempo, excesso de velocidade. Nós temos lá no Código de Trânsito a previsão de inspeção de motocicleta, nós temos uma resolução do CONTRAN, que teve uma revisão dela naquele revisaço em 2022, não tem nenhum estado que implementou de fato aquela resolução, tem muito estado que dá autorização para o mototáxi, sem a inspeção e sem atender aí os requisitos de segurança para as motos. Tem moto que faz entrega aí só com a mochila, gerando problema ergonômico lá para o entregador, não tem baú, não tem o protetor de perna, não tem antena paradora de linha. Tem lugar aí que a pessoa nem com capacete circula. Então, moto, a gente tem feito provocações também, mas como a gente tem dito, é tanta carne na churrasqueira, e o churrasqueiro está tão sobrecarregado, que se a gente botar muito assunto ali, a carne vai queimar. Então, a gente está dando prioridade ali para aquilo que está mais na mão, que é a 916 e a 922, a questão para aumentar a capilaridade dos organismos, né, com inspeção fora da base, é o escolar, que já tem a norma.
Não tem ainda regulamentação federal, mas tem norma, tem definição de inspeção, né? Hoje eu estava até vendo um edital de pregão eletrônico para inspeção de escolar em um município aqui de Minas Gerais. Eu passei o olho no edital e vi várias irregularidades. Inclusive, a gente tem que começar a trabalhar, por exemplo, né, o pregão eletrônico. Ele não pode, em todos os casos, de serviço técnico, mas aquele que você tem a possibilidade de normalizar, de ter um resultado ali padrão, de você conseguir controlar. Hoje, quem controla? Hoje, quem consegue ter estatística de escolar? Não tem normalização, não tem rastreabilidade? Então, não pode ser pregão eletrônico, tem que ser concorrência. O MEI, ele não pode fazer o serviço de inspeção, porque é uma atividade técnica. Então, tem irregularidades que a gente tem que começar a colocar mais foco nisso e a gente trabalhar em impugnar alguns editais aí que estão oferecendo serviço de uma forma displicente, de uma forma que não vai resolver o problema da segurança aí do escolar. Em breve a gente vai ter aí novidades, tá? Bem, estamos aqui na parte de perguntas e respostas e de comentários. Bom, Fernanda, eu vi que você colocou um comentário aqui para reforçar aí o processo administrativo dentro da Senatran, né? Se você quiser explicar aí, ou se alguém tiver mais alguma observação, fique à vontade. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, a palavra está aberta aí para quem quiser. Não, eu só coloquei ali, Dani, para o pessoal entender, né? Porque o Rafael tinha comentado, né? Se não dava para ir para a Câmara Temática, mas eles de fato vão, né? Primeiro, nossa demanda chega ali para a Senatran, o CONTRAN, né? Ela é debatida. Aí tem toda a questão do processo administrativo que envolve ali, abre um protocolo no SEI, né? Que eles falam. Depois vai para a Câmara Temática, discute em quantas câmaras são necessárias, porque a gente não tem só uma, são várias, né? Tem legislativa, tem de segurança, tem de trânsito, tem de tudo. Depois vai para a consulta pública. Isso a gente está falando de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Claro que tem questões que são a jato, né? Vão de uma hora para outra, mas na maioria, sim, o processo é demorado, né? Depois volta para a deliberação do CONTRAN, depois tem um parecer jurídico, e daí ela vai para a publicação. Então, às vezes, a gente está na ânsia que uma coisa seja logo publicada, né, que o nosso está esperando para publicar, mas tem outras etapas que precisam ser cumpridas, né, salvo quando eles simplesmente fazem como querem, né, que daí eles passam por cima de tudo isso, mas a grande maioria das vezes, né, tem todo um processo que precisa ser respeitado. Eu acho que, eu não sei se o pessoal conseguiu compreender, né, Dani, o que a gente queria mostrar hoje com a nossa live. Eu também gostaria que as pessoas opinassem, trouxessem outros assuntos para a gente trazer para as próximas lives, né, para as próximas oportunidades, ver também como é que o pessoal prefere que a gente trabalhe essa dinâmica, né, porque eu acho que ficou bacana, assim, esse nosso bate-papo, né, agora contando com a participação de todos, né. Até tu pode falar agora, Renato. O papo já teve, agora está faltando o bate, porque pouca gente falou, né. Eu até achei interessante agora, se vocês olharem o chat... Posso dar uma boa notícia? Vamos, claro. Vamos aproveitar? O nosso processo da 916 foi movimentado no dia 29/1/2026. Opa, quer dizer, ele teve reabertura dentro da CGSB, provavelmente provocado lá pelas nossas demandas da última reunião com o Daniel, né? A gente tem uma expectativa aí, que a gente tem se mobilizado em todas as frentes, tá? A gente tem sido aquele visitante chato, que bate na porta lá o tempo inteiro, fala assim, mas e isso? Eu já te pedi, eu já te mandei ofício, e a gente, na última reunião em que o Daniel esteve lá, foi agora em janeiro, né, Daniel? Nós mostramos a quantidade de processo em que o cidadão, tendo direito a fazer determinada modificação no veículo, não consegue, não regulariza, porque a previsão legal que está na nova regulamentação não sai, e enquanto isso os veículos ou são impedidos de circular ou circulam de forma errada, né? Porque o órgão não trabalhou. Nós levamos um dossiê recheado, mas a gente precisa que a ITL também colabore com a gente nesse sentido. A gente precisa saber fazer o serviço da gente.
até para orientar corretamente o cidadão naquilo que é desejo dele, né? Para a gente também não fugir da legalidade. Então, é só para notícia fresquinha aí, respondendo ao Rafael. Graças a Deus, Rafael, voltou lá e espero que agora ela seja publicada, tá bom? É isso, né? Hoje a gente estava debatendo no grupo da FENIV, aconteceram hoje 2 sinistros, pelo menos que a gente ficou sabendo, né? Que deu repercussão aí na mídia, e sinistros com ônibus. Então, a gente fica falando, né? Poxa, é preciso que aconteça o sinistro, que a gente tenha que levar essa notícia lá para a Senatran, e aí a Senatran, quando vê, faz cara de paisagem, né? Então, é um absurdo, porque a gente não tem ação efetiva para reduzir sinistro por falha mecânica. O sinistro por falha mecânica, você só vai perceber ou com a inspeção minuciosa, ou depois que ele acontecer. A fiscalização, muitas vezes, não vai conseguir perceber. Então, ou a gente começa a tratar o assunto de forma séria, ou esse tipo de falha mecânica que poderia ser evitada com uma ITV ou com a ITL, quando se trata do veículo modificado, né, tem que acontecer de forma séria. Aqui a gente tem questões muito interessantes no chat, mas o Luan levantou a mão, eu queria que você se manifestasse aí, Luan. Vai lá, palavra contigo. Boa tarde a todos aí, tudo bem? Estão me escutando normal? Normal, perfeito. Beleza. Eu queria trazer um ponto, eu acho que para a FENIV expor aqui uma solicitação minha, junto à Associação Paranaense, como sou associado aqui, levar para a FENIV. Eu acho que a gente tinha que ter uma colocação hoje também, um posicionamento sobre o CCT, que é uma atribuição nossa dos organismos de inspeções, que isso ele vem a regulamentar as implementadoras, nessa parte de implementação. E a normativa do CCT, na minha opinião, é algo meio complexo de se aplicar em uma implementadora. Sendo que o nosso mercado é um mercado que, vamos dizer assim, ele não tem essa robustez, não tem essa elaboração do que a norma pede que o cliente tem. Então, isso se torna um bicho de 7 cabeças para um cara que está fabricando uma carroceria ali numa cidade menor, de médio porte, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu nunca vi a FENIV, né, umas outras associações, colocarem essa pauta para a gente tentar levar junto ao Inmetro, para a gente reformular essa normativa, a gente deixar algo mais abrangente, mais tranquilo de tratar junto com os implementadores, que a gente facilita a regularização correta, que hoje eu vejo que 90% aí de muitas empresas trabalham com declaração, que é umas coisas que de 2002, vamos dizer assim, trabalham com nota de carroceria usada, alguns lugares aceitam, outros não aceitam. Eu acho que se a gente tiver um trabalho para facilitar, fazer com que o implementador entre dentro da norma, isso traz serviço para a ITL, isso traz facilidade e faz com que o nosso mercado fique um negócio mais sério. Eu acho uma colocação assim que é meio relevante e eu vejo que é bem deixada de lado. Isso pode ser enfim, uma pauta que nos meus olhos eu vejo que é importante, mas enfim. Não, o ponto que você colocou é excelente, tá? Eu queria te dar uma boa notícia. Primeiro, é que infelizmente a gente não tem uma comunicação tão boa. A gente tem a questão do engajamento, que às vezes não funciona tão bem, a comunicação às vezes ela não chega na ponta, mas a boa notícia é que a gente tem feito esse trabalho. A gente fez uma provocação à Inmetro, à Senatran, e aí quando a gente fala em Inmetro, tanto de CONF quanto de SEGEC, a SEGEC para fazer com que a avaliação ela aconteça de fato, né, e a de CONF para ela mudar a regulamentação, bem como o Senatran. Você tem esse conflito entre CCT de Senatran e de Inmetro. A gente fez uma publicação recentemente, tá? Com a entrada aí da Andréia na SEGEC, a gente está retomando algumas pautas e a questão do CCT é uma delas, tá? Não só pela SEGEC, mas para eles puxarem o debate junto com a Senatran também para esclarecer essas sobreposições, essas confusões que tem. A gente tem que trabalhar com simplificação de processo. A gente, quanto mais complica, já está mais do que comprovado que não ajuda ninguém. Só atrapalha tanto o segmento quanto o cidadão. Muito bem. Fico à disposição aí, se precisar de alguém para ajudar em trabalhos dessa área aí. Sou novo, mas
empenhado. É você que vai saber ajudar. A gente que está mais velho assim já está viciado né, nas questões mais antigas. Você que está novo, você pode ajudar a contribuir muito com as ideias. Eu não sei se o Rômulo está aqui na reunião, mas o Rômulo, se ele quiser falar alguma coisa, ou a própria Adriana também, que é doutora nesse assunto, fique à vontade de ir para complementar o que eu disse. Então, Luan, eu cheguei até a te Ó, o responder. Rômulo está aí, o Rômulo está aí. O Rômulo também está, mas eu vou deixar o Rômulo. A gente trabalha dentro da FENIV para simplificação de processo. A gente já aprendeu, doendo na carne, que quanto mais a gente tenta engessar o sistema, mais o sistema se adapta ao errado. Então, quanto mais a gente simplifica, mais melhora não só a nossa vida, como a vida do cidadão, a vida do usuário, aquele que busca o nosso sistema. Bom, diante disso, a gente tem um CT na FENIV, né? Tem um comitê técnico na FENIV, onde todos esses assuntos aí, eles são levados, eles são discutidos, e aí nós pacificamos isso dentro da FENIV, a gente vai bater lá na porta do regulamentador para a gente tratar isso. Já foi, né? O CCT, é isso que eu vou explicar. O CCT é um desses casos, em que a gente busca agora um processo de simplificação. Não só a simplificação para a emissão do CCT, quanto o final desse processo, que é a emissão do CAT. Porque não adianta a gente ter um processo simples para emitir um CCT e o CAT ser um parto, né? Ele entrar dentro da Senatran e ser aquele inferno. Bom, tanto eu quanto o Rômulo, como quem está ali dentro do CT, a gente trabalha para a simplificação do processo. Vou deixar o Rômulo falar um pouco, mas tudo que você tiver de sugestão, que você quiser encaminhar via apoia para a gente, é lógico. Ele vai entrar dentro da comissão, ele vai ser discutido, a gente vai, se precisar aprimorar, ele vai ser aprimorado. Se não tiver nada assim a acrescentar, a gente vai tocar ficha nesse negócio para a gente fazer com que ele seja mais produtivo aí para a gente, tá bom? Isso aí. Entrando um pouquinho mais nos aspectos aí da parte técnica do CCT, antes de 2022, nós tínhamos a portaria 1314, eram duas portarias separadas. Essa portaria eu participei, com alguns outros membros da FENIV também, participou diretamente na construção dessas portarias, e ela trazia já uma série de controles, né, uma tentativa de controles para que tentasse evitar lá os problemas que tinham no mercado da certificação com CCT. E aí, com a entrada aí da necessidade de reavaliar as normativas, nasceu aí a normativa em 2022, onde a gente também trabalhou, né, para adaptar essa norma, onde simplificou, ela já traz, né, ela já traz uma série de simplificações do que tinha já da 13 e 14. Então, a FENIV trouxe levou uma série de sugestões para o Inmetro, muitas dessas sugestões foram acatadas, né, o que nasceu na normativa de 2022, e uma série de simplificações foram inseridas, né, ou melhor, muitos pontos, eu posso dizer que foram mais de 15 pontos, foram retirados da antiga 13 e 14, e uma série de outras simplificações. Infelizmente, algumas simplificações o Inmetro não permitiu, né, como, por exemplo, eu não vou lembrar agora de cabeça essas simplificações, né, agora de cabeça um pouco, mas o Inmetro não permitiu algumas simplificações. Eu lembro de uma. Controle de documentos, né, a gente dizia que não tinha necessidade, e infelizmente o Inmetro não abriu mão, né, porque o Inmetro entende que o CCT, além de ser uma certificação do produto, também é uma certificação da gestão da qualidade da empresa. Então, infelizmente, a gente não conseguiu tirar, na época, essas simplificações, mas nada impede de a gente retomar esse assunto, né. Mas eu acredito que hoje uma boa parte dos esforços relacionados a essa área seja no alinhamento, na harmonização do uso do CCT junto com o Senatran, que para o Senatran tem uma confusão entre CCT,
carroceria, CCT, fabricação e transformação. Também aí a questão dos transformados, né, que os transformados 0 quilômetro não passam por CSV, isso é um problema para a gente, né, e os alinhamentos em relação à comprovação da presença da auditoria. Então, esses são os pontos mais fortes. Aí também a questão da rastreabilidade do CCT para o cidadão comum, né? São esses os principais pontos hoje que a comunidade, não só a FENIV, está trabalhando para que seja harmonizado e alinhado aí para todo mundo, né? Então, viu, né, Luan? A gente não está parado, não, hein? A gente tá caminhando aí, a gente tem o foco nas coisas que estão acontecendo e a gente tenta alcançar aí tudo que está, né, sendo possível. Tem uma pergunta da Kelly aqui também no chat, E eu queria falar também do Luiz. O Luiz fez uma observação bem legal. Mas vamos falar da Kelly primeiro, né? Já que você falou. A Kelly fez uma pergunta aqui sobre o veículo para aprendizagem para um particular. Olha, o nosso entendimento, a interpretação que a FENIV tem referente à regulamentação da Resolução 1020 é que não foi alterado, independentemente da publicação da resolução, o artigo 98 e o artigo 106. O que tem hoje possível é qualquer veículo, seja ele de CFC ou seja ele do particular, que quiser prover a condição aprendizagem e instalar o duplo comando de freio e embreagem, necessita de um CSV. E aí ele vai estar cumprindo o que está na lei 9.503, que tem prevalência sobre a resolução e sobre outros artigos dentro do CTB, que fez alteração, precisa de uma autorização prévia, modificou, precisa de um CSV e garantir lá que ele atende à resolução 916. Então, Kelly, precisa sim. Você antigamente não podia fazer o CSV pro particular, porque a resolução 789 não te permitia isso, né? Então, hoje você pode fazer, cumprir os mesmos requisitos, seja ele particular, seja ele pessoa jurídica, tá bom? E se precisar, a gente aqui, quanto FENIV, a gente também pode emitir um parecer, nós temos Fernanda, nós temos Bassoli, a gente está aqui preparado para isso, porque os nossos pareceres aqui, eles balizam muitos DETRANs à tomada de atitude. Então, se isso vai fazer com que vocês tenham a oportunidade de um serviço, ele é um serviço legal, a gente aqui, quanto federação, está para te garantir essa possibilidade, tá bom? É isso aí. Esse assunto da CNH eu acho que ainda vai girar muito, né? Tem muito debate ainda acontecendo, mas a gente tem que trabalhar dentro do que está previsto. Então, vamos lá. O Luiz, ele colocou uma observação bem interessante aqui. Ele escreveu o seguinte, sobre, eu acredito que é a minha fala, né? Que, na verdade, a minha fala é o que a gente escuta de autoridades, de órgãos, de consultores. As ETLs têm um histórico muito longo, começou a moralizar o serviço em 2013. De lá para cá tivemos um nível técnico muito mais alto. Acho que não é difícil acabar com essa narrativa de que o serviço é raso. Essa é uma questão muito complexa, porque imagem, ela não necessariamente ela tem a ver com a verdade, com o que de fato acontece. Igual eu falei, eu acredito que a grande maioria dos organismos de inspeção trabalham sim com um nível técnico alto, trabalham com um nível de qualidade muito grande. Mas a gente sabe que tem organismos que não trabalham corretamente. Esses organismos que não trabalham corretamente, por coincidência, são muitos que têm muito serviço, que acabam pegando muito serviço porque tem o cidadão mal intencionado também, que resolve querer a facilidade em detrimento do serviço correto. Então, a questão da mudança de imagem é uma questão complexa que a gente está debatendo, inclusive, não podemos ainda falar, né, Adriana? Adiantar o assunto, mas a gente está trabalhando nessa questão para a gente conseguir ver maneiras de derrubar isso. O fato é,
A gente conversa com algumas pessoas e as pessoas, elas falam sobre o serviço aí prestado por algumas empresas, inclusive cliente. Inclusive o cliente que mostra facilidade, o cliente que ele não fecha o serviço com um para fazer no outro que é mais fácil. Isso tudo é propaganda boca a boca, negativa, que acaba com a nossa imagem. O Rafael, ele falou de cursos, né? Cursos específicos para técnicos RT de organismos de inspeção tem a possibilidade de se criar? Sempre tem a possibilidade. A gente costuma fazer algum treinamento e filmar e colocar lá na nossa página da FENIV no YouTube. Tem muita coisa interessante lá para você ver. Mas algum curso específico a gente pode sim montar, né? Depender aí da adesão, da demanda, a gente pode organizar alguma coisa assim. O Jorge, né, falou sobre a adesivagem da autoescola. Bem, fazendo aí uma relação com o que a Adriana disse aí sobre adaptação, a adesivagem também tem que ter, né? Mas Tá lá na resolução 1020, né? Artigo 128. Se Então, autoescola é autoescola. Aquilo que deve ser cumprido, deve ser cumprido. O fato da faixa não deixou de existir. Isso. O negócio o cidadão pode aprender no veículo dele. O cidadão pode fazer a prova no veículo dele. Então, tem muitas coisas que ainda não estão muito claras. Houve até a publicação aí de uma cartilha, que eu confesso para vocês que eu não estudei ela, eu só passei o olho, mas tem muita coisa ainda que vai rolar, tá? Mas em relação à autoescola, nada mudou. O que a gente tem que levar em consideração da autoescola aquele que quer regularizar o veículo para poder ter segurança em ensinar, ele vai instalar o duplo comando, ele vai querer que o veículo esteja devidamente regularizado junto ao Detran e tal, ele vai querer ter um seguro. Esse aí, sendo submetido à inspeção, a gente vai cobrar as condições da portaria 1020. A resolução 1020? O que ela deixou de prever antes, pela 789, somente a pessoa jurídica poderia ter um veículo registrado na condição aprendizagem. Hoje, não mais. Então, a pessoa física, ele pode ter o veículo registrado na condição aprendizagem, instalado o duplo comando, as faixas, e prover aí, né, promover o serviço de uma maneira mais segura. Isso não excluiu a necessidade de CSV, tá? E a gente tem que ajudar nessa interpretação, não só porque ela é a correta, mas ela é a que vai de encontro também às demandas que a gente cria para o nosso negócio, né? Nós vendemos inspeção, nós fazemos inspeção. O nosso serviço é inspeção. Então, nós temos que fomentar todo serviço que gere inspeção, tá? Que gere, leia-se, segurança. O nosso serviço é segurança, é evitar falha mecânica. Né, gente? A gente tem que ter isso muito claro. É um negócio, obviamente, é o nosso ganha-pão, mas é um negócio de utilidade pública, para promover a segurança, senão não existiria. A gente tem que ter isso muito claro. Quer comentar aí, Rômulo? O Euclides tinha levantado a mão, já baixou? Eu vou complementar o que você estava falando antes sobre a questão do nível técnico e a questão da imagem da ITL, né? Vou concordar que o nível técnico é bom, né? E por que é bom? Porque nós temos, acho que, dois aspectos fundamentais. Um é a própria ética do profissional. Os engenheiros sabem do risco, da segurança, então não ficam aprovando qualquer coisa, né? Eles entendem quais são os riscos envolvidos na segurança. E segundo é o risco do negócio, né? É a questão do risco do negócio. Afinal de contas, montar uma ITL não é barato, e aí a pessoa vai arriscar receber lá uma punição que pode fechar a empresa. Hoje, qual é a ITL que pode ter o luxo de ficar um mês parado? Não é nenhuma que eu conheço. Então,
esses dois elementos são essenciais para manter um nível técnico mais elevado, mas ainda assim tem uma participação da FENIV para um melhoramento desse aspecto, que é a nossa defesa, a nossa proposta, né, a nossa promoção em relação à transformação digital, né, que a gente tem aí buscado junto com os órgãos. Então, a gente defender a transformação digital através da aplicação de checklist eletrônico, que a gente tem falado, que a gente tem proposto, né, tem levado isso à frente, a questão do próprio registro em nuvem das inspeções, que vai permitir um monitoramento melhor aí das entidades, né, que nos regulamentam aí, e muitas outras transformações digitais que a gente tem proposto, né, que vão fortalecer essa visão de que o nosso trabalho ele é sério e é bem feito, né? Então, se a comunidade aqui que está nos escutando perceber que isso é fundamental para a sobrevivência da nossa atividade, da aplicação aí das inspeções em relação ao Brasil como um todo, tá? E defender essa ideia cada vez mais, né? Ela será fundamental para que todo mundo aqui continue promovendo a segurança aí como o Borsolo tem feito, né? É isso. Bom, turma, temos mais questões aí? Mais dúvidas, mais questões, demandas, lamúrias, elogios para Adriana, para Fernanda? Bom, gente, não tendo mais questões, eu acho que a gente finaliza mais esse evento mensal, que a gente está buscando sempre trazer esclarecimentos, trazer assuntos importantes, eventualmente a gente chama alguém de fora. Vamos ver o próximo aí, se a gente consegue trazer um superstar aí, né, Adriana? Agora, depois do carnaval. E a gente agradece de novo a participação de todos. A gente pede que vocês aí participem das associações, que vocês assistam os vídeos que a gente coloca no nosso canal do YouTube, que sigam as redes sociais, que curtam, que compartilhem, e que participem de fato, que sejam engajados, pessoal. A gente está precisando de muito engajamento nesse ano. Muito obrigado. Palavras finais aí, Adriana. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer é geral, tá? Todo mundo que entrou aqui são pessoas que a gente normalmente já interage. A Rose, especificamente, quero deixar aqui um agradecimento à Rose. A Rose é uma pessoa participativa. Rose acabou de colocar aí no chat para a gente. Rose sempre traz muitas ideias. Rose, hoje, no Rio de Janeiro, ela faz parte da CINSP, mas sempre traz demanda. E o que a gente precisa é que as pessoas tragam as demandas para a gente. Não é só sobre reclamar, tá, gente? Porque reclamar a gente escuta aqui, lamúria é o tempo inteiro, né? Um segmento que está sucateado. Mas tragam para a gente a necessidade, a demanda, uma proposta, aquilo que vislumbra como uma possibilidade de melhoramento, a gente vai atrás disso, né? E hoje a nossa busca aqui é por união. Enquanto a gente estava aqui, eu estava conversando com o Aquiles, conversando com o Escomparim, que participou aqui da live, trazendo o Shed. A gente quer que todas as associações... A gente briga dentro da FENIV, tá? Às vezes o pau quebra. Mas o que a gente quer é que as associações se abracem para poder defender o negócio individual de cada um de nós. A gente precisa ser defendido, tá? Então, muito obrigada. Espero que no próximo mês, aí, na próxima live, a gente tenha até um engajamento muito maior, tá bom? Obrigadão, gente. Muito bem, pessoal. A tarefa é difícil, mas a gente tem que seguir. Né? Se não tivesse o mínimo de união, de conversa, a coisa ia ser muito pior, vocês podem ter certeza. Vamos trabalhando aí. Obrigado pela participação de todos. Valeu!